Olá, meu querido paroquiano virtual. E aí, como é que está sendo a sua quaresma? Você está vivendo bem a sua quaresma? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. A quaresma é uma luta e às vezes nós chegamos na terceira, na quarta semana da quaresma e pensamos assim: nossa, estraguei a minha quaresma, não fiz o que tinha que ser feito e agora, será que ainda vale a pena continuar com as penitências, etc. E hoje eu queria falar que sim, você deve continuar, você deve, se caiu, renove, ou se você não fez, faça alguma penitência, renove o seu propósito. Nunca desista. Mesmo que você caia muitas e muitas vezes, nunca desista. Mas hoje eu queria dizer também para você o que é que a igreja ensina, especialmente pegando os ensinamentos do grande Papa São Pio X, o que é que a igreja ensina sobre o espírito da quaresma. Talvez isso possa lhe dar novo ânimo para você continuar. São Pio X ensina que para viver a quaresma segundo o espírito da igreja, segundo o que a igreja orienta, nós devemos fazer 4 coisas. A primeira coisa, diz o Catecismo de São Pio X, observar o jejum e mortificar-se. Obviamente, o jejum que a igreja nos obriga é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas aqui ele está falando da penitência de modo geral. E ele explica, não só nas coisas ilícitas e perigosas, que nós já devemos rejeitar naturalmente, Claro que nós devemos rejeitar as coisas ilícitas e perigosas, perigosas para o pecado. Mas ainda, quando pudermos, nas coisas lícitas. E ele dá um exemplo aqui, como seria moderar-nos nas recreações. Então, uma sugestão que São Pio X dá é moderar-se nas recreações. Então, ser mais, fazer com que durante a quaresma eu seja um pouco mais comedido, por exemplo, neste assunto, que é uma coisa lícita, não é pecado se recrear, passear, fazer festa, mas que seria um pouco menos adequado na quaresma ou aconselhável que você adiasse essas recreações na quaresma para se concentrar melhor neste espírito de penitência. A segunda coisa, diz São Pio X, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Então, se você já reza, por exemplo, você já reza um terço, rezar 2, se você já reza 2, rezar 3. Se você já é caridoso, você ajuda os pobres, procurar se esmerar, procurar ter mais diligência de ajudar mais agora na quaresma. Então, ser mais diligente nas obras de misericórdia, nas obras de caridade, nas obras de piedade, que você normalmente já faz. Então, fazer um pouco mais dessas obras de amor. O terceiro conselho de São Pio X é ouvir a palavra de Deus. Veja bem que ele não diz ler a palavra de Deus, A pessoa pode não saber ler, a pessoa pode nem ter a Bíblia, Principalmente, enfim, na época dele era mais raro ainda. Hoje é mais fácil a gente ter em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, mas ele fala em ouvir a palavra de Deus no sentido de ouvir os ensinamentos da igreja. E veja que nós temos muito mais facilidade hoje. Nós temos reflexões de bons sacerdotes na internet, Nós temos podcast, nós temos um monte de possibilidades de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, talvez como para viver bem esse espírito da quaresma, não estou dizendo uma penitência, mas como uma atitude mais piedosa. Você ouvir a palavra de Deus, também ler a palavra de Deus, ler a liturgia do dia, participar da missa todos os dias, ir para a missa todos os dias. Eu sei que nós estamos vivendo nesse ano de 2021 uma situação difícil, muitos lugares não tem missa, mas acredito que a maioria das paróquias, das comunidades paroquiais estão transmitindo suas missas pela internet, aquelas que não podem ter. Então, assista pela internet. Não é a mesma coisa de ir para a igreja, obviamente, não existem sacramentos virtuais, mas serve para você ouvir a palavra de Deus e viver bem a quaresma. E o quarto conselho de São Pio X é o seguinte: ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão. Olha aí, fazer uma boa confissão, uma boa preparação para a confissão.
para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Então, se você já confessa regularmente, se você já é uma pessoa que confessa, ou se talvez faz muito tempo que você não faz uma boa confissão, uma confissão com um bom exame de consciência, com uma dor. Veja, não é inventar pecados, é saber fazer o exame de consciência, saber falar, saber o que dizer ao padre, saber exatamente como é o arrependimento, saber exatamente quais são as suas atitudes, e aquilo que torna a confissão mais frutuosa. Então isso aumenta muito a sua vida espiritual na Quaresma e lhe prepara melhor ainda para você fazer santamente a sua Páscoa, a sua comunhão pascal. Se você quiser aprender mais sobre isso, se você talvez saiba, eu tenho um curso especialmente com mais de 40 aulas exatamente sobre este assunto da confissão. Exatamente isso que você ouviu, são mais de 40 aulas somente sobre o assunto da confissão, como se preparar bem para confessar, como fazer uma boa confissão. Se você quiser conhecer, se você quiser ser também meu aluno, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você conhecer, tá bom? Mas agora eu lhe peço o seu like, peço que você compartilhe este vídeo, peço que você se junte a nós na nossa comunidade paroquial virtual, Seja nosso paroquiano virtual aqui no nosso canal. Deus te abençoe, fique com Deus e Nossa Senhora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.